Você já percebeu como muita gente passa a vida esperando um momento ideal para ser feliz? É como se a felicidade fosse um prêmio que só vem quando tudo dá certo. O emprego perfeito, o relacionamento perfeito, a vida perfeita. Mas a verdade que o estoicismo ensina há séculos é dura e libertadora ao mesmo tempo. A felicidade não é um presente, é um treino diário. Ela exige esforço, disciplina e, principalmente, uma nova forma de olhar para os problemas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir como cultivar, todos os dias, uma mentalidade capaz de criar paz, mesmo quando tudo está caindo ao seu redor. E como esse treino te torna mais forte do que qualquer dificuldade. Não importa onde você esteja ou pelo que esteja passando agora. Se você assistir até o final e aplicar o que vamos conversar aqui, vai entender que a felicidade não é algo que se espera, é algo que se constrói. A primeira coisa que precisamos entender é que a felicidade, do ponto de vista estoico, não é um estado constante de prazer ou de alegria exagerada. Ela é um equilíbrio. É a serenidade que nasce quando você começa a alinhar suas expectativas com a realidade, quando aprende a diferenciar o que está sob o seu controle do que nunca estará. A maioria das pessoas sofre porque gasta uma quantidade absurda de energia tentando controlar aquilo que não depende delas, a opinião dos outros, as decisões alheias, o que já aconteceu ou o que talvez aconteça no futuro. E é exatamente aí que mora a raiz da insatisfação. Os estoicos, por outro lado, nos convidam a focar em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais desafiador: controlar a si mesmo. Se você acorda todos os dias com a consciência de que a única coisa que pode controlar são suas atitudes, sua visão de mundo e a forma como reage, a sua vida começa a ganhar uma leveza que ninguém pode tirar. Essa leveza não significa que você deixa de sentir dor ou tristeza. Pelo contrário, significa que você aprende a viver tudo isso sem se perder no meio do caminho. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma e um dos grandes exemplos de aplicação prática do estoicismo, dizia que a nossa mente é como uma fortaleza e que essa fortaleza só é invadida se nós abrirmos os portões. Cada dia, quando você acorda, tem diante de si a escolha de abrir ou fechar esses portões para os problemas. E essa escolha não é feita apenas com palavras, mas com disciplina. É o treino diário de não se deixar levar pelo primeiro impulso, de respirar antes de reagir, de refletir antes de falar, de olhar para o que te acontece e perguntar: o que depende de mim agora? Essa simples pergunta tem o poder de transformar tempestades em desafios menores e desafios em oportunidades de crescimento. E esse treino diário é o que molda o seu caráter e, com o tempo, a sua própria felicidade. Porque a felicidade, ao contrário do que te venderam, não está nas circunstâncias, mas na sua capacidade de lidar com elas. Cada vez que você escolhe não se deixar dominar pelo caos ao seu redor, você fica mais forte. Cada vez que você decide agradecer por algo simples, em vez de reclamar por algo que não tem, você fica mais sábio. E cada vez que você pratica esse tipo de esforço, você constrói um tipo de paz que ninguém pode te dar e ninguém pode te tirar. É por isso que os estoicos falam tanto em disciplina. Ela é a chave para que a felicidade se torne um hábito e não um acaso. Enquanto muitos esperam um dia perfeito para serem felizes, você aprende a criar felicidade nos dias imperfeitos. Essa é a primeira grande lição. A felicidade é construída, não encontrada. A partir do momento em que você entende que a felicidade é construída, surge a pergunta inevitável: como colocar isso em prática no dia a dia? E é aqui que muitos desistem, porque querem uma fórmula rápida. Mas a prática estoica não é uma pílula mágica, ela é um treino silencioso. O primeiro passo é cultivar a atenção plena para perceber seus próprios pensamentos antes que eles assumam o controle. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo sem consciência ao que acontece. Os estoicos propõem algo diferente: parar e observar. Quando uma situação te irrita,
Antes de responder, observe o que está acontecendo dentro de você. Quando alguém te critica, observe a raiva surgindo e questione se ela vai ajudar. Essa simples pausa te devolve o poder de escolher. É um exercício pequeno, mas repetido todos os dias. Eleva o nível do seu autocontrole e muda a forma como você enxerga a vida. Você deixa de ser refém das circunstâncias e começa a ser dono das suas reações. Outro passo é treinar a sua mente para agradecer todos os dias, e não apenas quando tudo está bem. Parece contraintuitivo, mas é exatamente nos dias ruins que esse treino se torna mais necessário. A gratidão é um antídoto poderoso contra a insatisfação crônica. Ela muda o foco da sua mente, fazendo você perceber que mesmo no caos, ainda existe algo que funciona, algo que vale a pena. Os estoicos escreviam sobre isso constantemente em seus diários. Refletiam sobre as coisas simples que ainda tinham: o ar, a saúde, a chance de recomeçar. Hoje você pode fazer o mesmo com um simples caderno ou até mentalmente. Antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que sejam pequenas. Isso parece um exercício trivial, mas muda a forma como o seu cérebro interpreta a vida. Aos poucos, você passa a perceber oportunidades onde antes só via problemas. E, por fim, é preciso alinhar suas expectativas com a realidade. Grande parte da infelicidade nasce da ideia de que o mundo deveria funcionar do jeito que você quer. Mas o mundo não funciona assim, e ele nunca vai funcionar. Os estoicos não defendem a passividade. Eles defendem a clareza. Aceitar que a vida é cheia de desafios não significa desistir. Significa parar de lutar contra o que você não controla e usar essa energia para agir onde realmente pode fazer diferença. Em vez de reclamar que as pessoas não são como você gostaria, escolha o exemplo que você quer dar. Em vez de se irritar com imprevistos, pense no que pode fazer com o que tem agora. Isso não te torna frio ou indiferente, te torna estratégico. Porque ao invés de gastar energia com aquilo que está fora do seu alcance, você começa a usar essa energia para crescer. E é nesse movimento que você constrói dia após dia uma felicidade que não depende de ninguém além de você. Pense em um cenário simples. Alguém está preso em um engarrafamento depois de um dia cansativo, antes de conhecer os princípios estoicos. Essa pessoa passaria todo o tempo reclamando, buzinando, com raiva do trânsito, da cidade, das pessoas. O resultado: chegaria em casa mais cansado e com a mente pesada. Agora imagine que essa mesma pessoa decide aplicar um treino estoico. Ela percebe a irritação chegando, mas não se identifica com ela. Respira fundo, observa os carros ao redor, olha para o céu. Percebe que nada daquilo está sob seu controle. Então escolhe ouvir uma música, um podcast ou simplesmente ficar em silêncio. Esse pequeno ato de consciência muda completamente a experiência. O trânsito continua lá igual, mas a reação dela muda tudo. Essa é a diferença entre viver no automático e viver de forma consciente. Não é a situação que muda, é a forma como você enxerga a situação que transforma a sua vida. Agora pense em outra situação. Alguém recebe uma crítica injusta no trabalho ou em casa. No impulso, qualquer um responderia com raiva ou se fecharia em mágoa, criando um problema ainda maior. Mas ao aplicar os princípios estoicos, essa pessoa faz algo diferente. Ela para, respira e se pergunta: essa crítica tem algo que eu posso aproveitar? Ela muda quem eu sou? Vale a pena entrar nessa batalha? Na maioria das vezes, a resposta é não. E é aí que mora o poder. Não reagir a tudo. Essa pausa é o que te dá força para focar no que importa. Isso não é fraqueza, é estratégia. Porque quando você não gasta energia com aquilo que não pode controlar, sobra energia para crescer, para aprender, para fazer escolhas melhores. É como se cada ofensa virasse um teste silencioso para medir a sua própria evolução. Por último, imagine alguém que decide começar a agradecer de verdade. Não só de vez em quando, mas todos os dias. No começo, parece até forçado. Agradecer por um café quente, por um sorriso, por ter um teto. Mas aos poucos algo muda. Essa pessoa começa a reparar que sempre há algo funcionando,
mesmo quando tudo parece desmoronar. E essa mudança de foco cria uma força interna que nada e ninguém conseguem tirar. Quando você vê alguém assim, pode ter certeza, ela não é mais dominada pelos altos e baixos da vida. Ela construiu, com esforço diário, um escudo invisível feito de consciência e gratidão. É isso que o estoicismo faz. Não elimina os problemas, mas te dá uma forma mais forte e sábia de viver com eles. Essa é a base de uma felicidade duradoura. E ela está ao alcance de qualquer um que tenha coragem de praticar, um dia de cada vez. Agora, imagine alguém que decidiu, conscientemente, colocar em prática tudo isso todos os dias. No começo não parece haver nenhuma mudança. Ela ainda sente raiva, ainda sente ansiedade, ainda enfrenta os mesmos problemas. Mas existe uma diferença silenciosa. Agora, ela se observa. Quando uma situação difícil acontece, antes de se perder na emoção, ela para, respira e lembra que tudo aquilo é um teste. Essa simples atitude vai se repetindo e, sem perceber, algo muda. Essa pessoa começa a perceber que tem um espaço entre o que acontece e a forma como responde. E é nesse espaço que mora a liberdade. Com o tempo, ela descobre que não precisa mais ser escrava das circunstâncias. As dificuldades continuam existindo, mas já não têm o mesmo peso. É como se a vida tivesse o mesmo volume de sempre, mas o barulho interno tivesse diminuído. Essa transformação também não acontece de forma isolada. A partir do momento em que alguém escolhe ser mais consciente, as pessoas ao redor começam a notar. Não porque essa pessoa virou um robô sem emoções, mas porque ela reage diferente. Em vez de discutir por tudo, ela escolhe o silêncio. Em vez de reclamar, ela encontra uma forma de agradecer. Em vez de se perder na confusão, ela busca clareza. Isso cria um efeito cascata. Os outros percebem e muitas vezes, sem dizer nada, começam a se inspirar. Isso é o que os estoicos chamam de liderança pelo exemplo. Quando você muda, você ensina, sem precisar falar. A sua vida se torna um reflexo de equilíbrio num mundo caótico. E mesmo que os problemas nunca desapareçam, essa nova postura faz com que o peso deles seja bem menor. O segredo para que tudo isso funcione está na repetição. Nada vai mudar se você assistir um vídeo, se sentir motivado por alguns minutos e depois voltar para a rotina antiga. É preciso treinar, e treinar muito. Escolha uma prática, pausar antes de reagir, escrever 3 motivos de gratidão por dia, questionar o que realmente está sob seu controle. Faça isso todos os dias, mesmo quando não der vontade. No começo vai parecer esforço, depois vai virar hábito. E um dia você vai perceber que algo dentro de você mudou para sempre. A felicidade vai deixar de ser um lugar distante e vai se tornar um caminho, construído passo a passo, escolha após escolha. Esse é o presente que a mentalidade estoica te dá. Força para continuar, clareza para decidir e paz para viver. Você já percebeu como muita gente passa a vida esperando um momento ideal para ser feliz? É como se a felicidade fosse um prêmio que só vem quando tudo dá certo. O emprego perfeito, o relacionamento perfeito, a vida perfeita. Mas a verdade que o estoicismo ensina há séculos é dura e libertadora ao mesmo tempo. A felicidade não é um presente, é um treino diário. Ela exige esforço, disciplina e, principalmente, uma nova forma de olhar para os problemas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir como cultivar, todos os dias, uma mentalidade capaz de criar paz, mesmo quando tudo está caindo ao seu redor. E como esse treino te torna mais forte do que qualquer dificuldade. Não importa onde você esteja ou pelo que esteja passando agora. Se você assistir até o final e aplicar o que vamos conversar aqui, vai entender que a felicidade não é algo que se espera, é algo que se constrói.